ser um lar. De repente a gente senta pra ouvir. Só agora a gente para de exigir. De repente a gente volta a amar. De repente dá saudade de abraçar. De repente protegemos os avós, mas na verdade sempre estiveram sós. De repente o nosso barco se encheu. De repente não há rico e nem plebeu. De repente todo mundo quer remar, mas sem comandante não saímos do lugar. De repente a gente lembra que pecou. De repente só Jesus é o Senhor. De repente o bem vence o mal. Não importa o que se fez no carnaval. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio pra essa ferida. Jesus, Jesus, Jesus. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio pra essa ferida. Jesus, Jesus, Jesus. De repente a casa volta a ser um lar. De repente a gente senta pra ouvir. Só agora a gente para de exigir. De repente a gente volta a amar. De repente dá saudade de abraçar. De repente protegemos os avós, mas na verdade sempre estiveram sós. De repente o nosso barco se encheu. De repente não há rico e nem plebeu. De repente todo mundo quer remar, mas sem comandante não saímos do lugar. De repente a gente lembra que pecou. De repente só Jesus é o Senhor. De repente o bem vence o mal. Não importa o que se fez no carnaval. Só há uma esperança, só há uma saída, só há um remédio pra essa ferida. Jesus, Jesus.
Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início aí a mais uma live, um tempo para a gente compartilhar a palavra do Senhor. Hoje mais uma vez, ainda não presentes, e a gente vai vendo o quanto faz falta a gente congregar, o quanto faz falta a gente ir para a igreja, o quanto faz falta a gente se abraçar. Eu particularmente estou sentindo muita falta desse tempo, né, de ver os irmãos, de abraçar aquelas meninas que eu tanto amo, né, as crianças da igreja, dar um cheiro no cangote. Eu estou sentindo falta disso tudo, mas hoje é um mal necessário que a gente esteja afastado, a tempo de a gente se afastar, e esse é o tempo, mas daqui a pouco é tempo da gente se abraçar novamente. Então hoje a gente quer começar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito no nosso meio, louvando a Deus pela oportunidade que nós temos de estarmos nos comunicando, ainda que seja pelo Instagram, mas uma ferramenta que nos une, que nos mantém conectados. Então eu quero que você aí na tua casa, você que está aí no teu carro, ore comigo nesse momento. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nós nos encontramos, Pai, para juntos podermos adorarmos ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós sabemos que os dias são maus, os tempos são difíceis, Pai, mas a nossa confiança é ao Senhor. Tu és aquele que nos guarda, Tu és aquele, Pai, que coloca paz no nosso coração, a paz que o mundo não pode dar. Por isso, Deus, nessa noite, Pai, nós pedimos que o Senhor mais uma vez fale aos nossos corações, Pai. É bem verdade que é um tempo onde as pessoas estão com o coração receptivo à Tua palavra, Pai. E o inabalável, Pai, o inabalável Deus que nós servimos certamente tem cuidado de nós. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa tocar e ir de encontro a cada coração nesse momento, quebrando toda a nossa resistência, Pai. A Bíblia diz que a palavra nem chegou à nossa boca, o Senhor já conhece, Pai. Por isso, mais uma vez, nesta noite, sonda o coração de cada pessoa, os medos, as aflições, Pai, as dúvidas, e que o Senhor traga nessa noite uma resposta a esse coração aflito, consolo a esse coração angustiado, Pai. Pai, no nome de Jesus, nós Te adoramos, Pai. Queremos declarar o Teu poder, Pai, sobre as nossas vidas, Pai, crendo que mais uma vez o Senhor vai se manifestar no nosso meio, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pelo Teu cuidado, pelo Teu favor, por sermos dependentes de um Deus inabalável. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, que andam segundo o Teu propósito, Pai. E certamente nós nos levantaremos mais fortes como igreja, como família, Pai. Que o Senhor nos dê discernimento nesses dias difíceis, Pai, para contemplar o Teu cuidado, o Teu amor no nosso meio. Nós oramos, dedicamos esse tempo a Ti, no nome de Jesus, amém. Vamos louvar ao Senhor, abre o teu coração, para que juntos, aí na tua casa, você possa juntamente conosco estar orando. Temos aqui uns 3, 4 irmãos aqui, que vieram aqui participar dessa preparação, mas que o Senhor realmente, mais uma vez, possa ser louvado e glorificado nas nossas vidas, no nome de Jesus. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito, em verdade, te adoramos.
Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Não há ouro ou bens, nem riquezas também, que me afastem do teu coração. Nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu quero
Senhor, tem misericórdia do teu povo, Senhor. Senhor, nós estamos tristes, Pai, por não podermos estarmos juntos. Estamos tristes, Pai, porque momentaneamente a sua igreja não consegue se abraçar. E nós clamamos pela misericórdia do Senhor, nós clamamos pelo teu Santo Espírito, Pai, para nos fortalecer nesses dias cinzentos. Deus, em nome de Jesus, Pai, saudade da igreja, saudade dos irmãos, Pai. Saudade, Pai, de juntos, Pai, declararmos a uma só voz que Tu és Senhor, que Tu és a nossa esperança, que Tu és a nossa dependência, Pai. Deus, eu creio que muitas pessoas em casa estão chorando, Pai, porque momentaneamente não podem estar na comunhão, no lugar onde o Senhor ordena a bênção, Pai. Mas Deus, que o Senhor possa nessa noite fortalecê-los em seus lares, Pai. Que eles possam ser tocados pelo Teu Santo Espírito, que eles possam ser consolados pela Tua Palavra. Deus, em nome de Jesus, nós cremos, Pai, que isso tudo vai passar, e daqui a pouco a gente vai estar juntinho, Pai, valorizando cada minuto na Tua casa, valorizando cada oportunidade de ser cuidado, de ser discipulado. Deus, em nome de Jesus, Pai, a nossa oração, Pai, é que a igreja se levante, Pai, enchendo os céus, Pai, de adoração, de louvor, Pai. Pai, para que essa praga venha cessar, para que esse vírus venha se apartar de nós. Deus, em nome de Jesus, Pai, intervenha com milagre, Pai, com sinais, Deus, em nome de Jesus. Mas que em cada lar o Senhor possa encontrar verdadeiros adoradores, Pai. Gente, Pai, que se derrama na Tua presença, gente, Pai, que tem saudade, Pai, da comunhão, gente realmente, Pai, que independente, Pai, desse período de isolamento social, não abre mão de declarar que Tu és Senhor, Pai, que Tu és o nosso escudo, que Tu és o nosso socorro em meio à tribulação. Fique à vontade, Pai, mais uma vez, nesse momento, no nosso meio, e que o Teu Espírito Santo fale através das nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Irmão, eu sinto muita falta de estar juntinho, sabe, de estar louvando lá na frente. De repente chega as meninas da igreja, ei pastor, e fica lá na frente e abraça a gente, me chama de coxinha. Sinto falta disso tudo, e de tantas outras coisas, de cada abraço, né, de cada oportunidade de aconselhamento pessoal, enfim, de tudo que a gente sempre desfrutou. Nunca vivemos uma situação dessa, mas Deus sabe de todas as coisas. Tenho certeza que tem muita gente chorando em casa, mas se é o tempo de chorar, a gente chora, né? Tempo de deixar de abraçar, mas daqui a pouco vai vir o tempo de se alegrar, e a gente pode, debaixo de uma palavra que eu vou liberar hoje, a gente pode ainda hoje se alegrar no Senhor. A gente pode se alegrar independente das circunstâncias. Então hoje a palavra que eu queria liberar ao coração da igreja, a você que está nos assistindo, que está no livro de Abacuque, no capítulo 3, livro do profeta Abacuque, no capítulo 3. Antes de você achar, eu compartilhei com a minha liderança que nós, diante de tantas incertezas, porque não há precedente de uma situação como essa, então a gente tem visto assim, muitas pessoas correndo para o supermercado, abastecendo as suas casas, e a nossa preocupação não é a princípio com essas pessoas, mas com aqueles que não podem ir no supermercado, aqueles que não vão receber salário, aqueles que são autônomos, aquele que não tem para quem vender, aquele que não tem a quem atender. E eu creio, e
sem ser pessimista, que a gente ainda vai ficar um período, pelo menos o que as autoridades de saúde nos alertam, que a gente vai ficar um período ainda sem se abraçar. Então eu queria alertar a igreja para essa necessidade de nós sermos relevantes na vida de quem está do nosso lado. Então eu creio que vai chegar algumas situações em que a gente vai dividir o nosso pacote de arroz com 3, com 4. Eu tenho falado na minha célula, no meu grupo pequeno, no meu GC, para que ninguém fique sem o básico. Nos avise. Você que está nos assistindo, não se permita ficar sem o básico. A gente como igreja vai se mobilizar. A gente vai amanhã, possivelmente, no máximo na terça, a gente vai estar veiculando uma campanha, conscientizando as pessoas desse momento e da bênção que Deus está nos dando de ser igreja primitiva, de ser igreja que divide tudo aquilo que tem em comum. Então, a partir de segunda, terça-feira, a gente vai estar veiculando essa campanha, a gente vai buscar alimento, vai buscar na tua casa, a gente vai suprir, e o azeite não vai deixar de jorrar na nossa botija enquanto todo mundo não tiver abastecido no básico. Então, eu conto com você, com a tua participação, no nome de Jesus. Vamos lá? Hebreus capítulo 3. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Pode falar. Você falou que é Abacuque. É Hebreus, não é Abacuque. Por isso tem que ter alguém aqui, né? Abacuque capítulo 3, verso 17. A oração que Abacuque faz, no capítulo 3, no verso 17, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz dos meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Glória a Deus. Irmãos, já ministrei em cima desse texto, mas esse texto vem muito forte novamente ao meu coração, porque o profeta Abacuque, ele figura entre os profetas menores, e entre os 8 profetas menores, e ele faz uma oração aqui, no capítulo 3, uma oração assim, que tem que ser muito de Deus para fazer, uma oração sinistra que ele faz, e ele diz isso: olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam, e ele fala: olha, eu me alegrarei no Senhor, ainda que nada daquilo que eu gostaria que acontecesse está acontecendo, ainda que eu passe por privações, ainda que eu passe por situações que eu não gostaria de passar, ainda assim eu vou me alegrar no Senhor. Abacuque escreveu esse livro, ele estava num contexto muito interessante. Jerusalém havia sido levado cativo pelos assírios, que era o exército mais poderoso da época, e Abacuque estava entre esses que foram levados para o cativeiro, e era um tempo assim de degradação social tão grande, que os caldeus, depois de um tempo, tomaram a Síria. Então, esse povo que era cativo agora aos assírios, agora passa a ser cativo aos hebreus. Isso durou um período de 70 anos. Então, eles estavam vivendo um tempo de privações, um tempo em que eles foram tirados da sua própria cidade. Jerusalém, como uma cidade cosmopolitana, era uma cidade que haviam vários dos povos, mas o povo de Israel não estava lá. O próprio povo não estava lá, não podia desfrutar.
Eles estavam privados de ir e vir. Eles estavam privados da sua cultura. Então eles foram tirados de quase tudo e quase perderam a sua identidade. Então era um período realmente muito negro, um período difícil na história de Israel. E Abacuque é levantado nesse contexto, onde havia privação para todos os lados, onde havia onde quase eles perderam a capacidade de ser quem são. Esse texto me veio à mente. Eu acredito que a gente está vivendo um período, obviamente não de cativeiro, mas um período em que nós estamos sendo privados por causa de uma praga de trabalhar, privados de ir e vir, privado de visitar parente, porque a gente tem uma responsabilidade, privado de tantas coisas por causa desse novo vírus. Então é um período também muito difícil na nossa vida, algo que a gente nunca experimentou. E Abacuque, o nome Abacuque, ele quer dizer guerreiro. Mas Abacuque ao mesmo tempo quer dizer guerreiro, a raiz do nome também fala de amoroso, como se fosse guerreiro amoroso. E o que eu quero dizer com isso, cara? Que muitas pessoas, elas, talvez agora, nesse período, elas vão se encontrar com algumas situações que clamava por uma solução, mas que por causa de tantos afazeres, a gente sempre procrastinava. Então, como eu disse, deixa eu desligar meu celular, né? Deixa eu pôr um silencioso aqui. Como eu disse, a gente tem visto muitas pessoas com disposição de sair à luta, de arrumar 2 empregos, de trabalhar até tarde, de trabalhar de madrugada, guerreiros, homens e mulheres guerreiros, mas que perderam a capacidade de amar, perderam a capacidade de beijar, perderam a capacidade de abraçar, perderam a capacidade de dizer eu te amo. E como a gente estava na correria do guerreiro, quando a gente estava nas ruas guerreando, a gente estava procrastinando a ideia de que eu tinha que voltar para casa e amar, mas eu tinha que amar com atitude, amar não só com aquela provisão material que viria, mas com abraço. E talvez eu esteja falando para alguém, talvez não, estou falando para alguém, que agora, dentro de casa, vê a dificuldade que é falar eu te amo. Para algumas pessoas o período agora tem sido mais difícil, porque eles agora precisam se encontrar e ficar no mesmo ambiente, e mesmo amando não conseguem declarar eu te amo, eu preciso de você, você é uma bênção na minha vida. Então a gente se escondeu muitas vezes atrás do guerreiro, e esqueceu de botar para fora esse homem amoroso, essa mulher amorosa que nós somos. Gente que agora dentro de casa está sendo realmente um momento difícil, porque perdeu a capacidade de declarar eu te amo. E Deus está nos dando essa oportunidade de voltar para nossa casa, de você brincar com a sua filha, ela te maquiar, né? De brincar, de jogar a boneca no chão, de jogar brinquedo no chão, porque agora a gente tem tempo para isso. Aquilo que não poderia ser perdido, a gente perdeu. E agora, nesse tempo da diversidade, a gente está voltando para algumas coisas que são tão simples, mas tão essenciais. O consumismo nos roubou de nós, o capitalismo nos roubou de nós, e agora nós estamos nos encontrando lá dentro da nossa casa nas coisas mais simples. Então, tem gente brincando de adedanha. Você já brincou de adedanha? Você lembra de adedanha? Carro com a cidade. Tem gente voltando a brincar disso, cara. Ontem eu estava com a Jaque assim, Jaque, ainda tem aquele negócio, a gente brincar de bingo. Você lembra de bingo? Vamos brincar de bingo, a família toda? Então, coisas que a gente foi deixando de lado, mas que a gente vê agora que são importantes, são essenciais para o bem-estar da família, para o nosso bem-estar. Então, nesse tempo de privações, a gente pode enxergar algumas coisas que Deus está nos mostrando que precisam ser corrigidas. E no capítulo 1, eu quero que você vá lá agora no capítulo 1 de Abacuque,
E ele começa o livro dele falando dessas adversidades. E ele fala o seguinte, no capítulo 1, que fala sobre uma sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é distorcida. Então, Abacuque, ele começa a questionar o Senhor. Senhor, até quando? Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me escutar? E nesses tempos em que nós estamos sendo tirados dos nossos afazeres, algumas pessoas estão questionando, olha, não é possível que Deus não está vendo essa praga se alastrando. Não é possível que Deus não está vendo a oração, não está ouvindo a oração da igreja. A ideia que Abacuque tinha é de que Deus estava inerte a tudo aquilo. É de que Deus já não se importava mais com o seu povo. A ideia que Abacuque tinha é que Deus, ele deu as costas para o povo. Ele tapou os ouvidos ao clamor de um povo. E muitas vezes, vendo lá na Itália 800 pessoas morrendo num dia só, algumas pessoas podem ter a impressão de que Deus abandonou a humanidade à sua própria sorte, de que Deus não vai intervir nessa situação. Abacuque, vendo tanta injustiça, e ele clamando por Deus, Deus, eu quero justiça, levanta, e com um sopro, varre essa praga daqui. Então Abacuque fazia alguns questionamentos, mas a gente percebe que no capítulo 3, como nós lemos no início, Abacuque, ele faz algumas escolhas, ele faz algumas opções. Abacuque começa, no meio do caos, ele começa a discernir algumas coisas que ele precisava fazer para passar por aquele período de adversidade. E aí, nesse contexto todo, ele faz essa oração, ele fala, olha, ainda que falte o básico, ainda que falte o emprego, ainda que falte o salário, ainda que falte a família, todavia, eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Então, Abacuque não permitiu que as más notícias, elas roubassem quem ele é e a capacidade de sonhar. A gente percebe que muitas pessoas estão com medo nesses dias, e é natural. Mas o que a gente não pode deixar é que a gente deixe de sonhar, deixe de realmente de entender que daqui a pouco isso tudo vai passar. E isso que agora é uma adversidade, daqui a pouco vai ser uma oportunidade para um crescimento profissional, para um crescimento familiar. Deus está ajustando as nossas famílias. E quais foram as opções que Abacuque teve, que não roubaram dele a capacidade de sonhar? E eu queria compartilhar com vocês 3 opções que ele fez. A primeira opção que ele fez foi a opção pelo espiritual. E espiritual? Meu irmão, alguém disse, compartilhando, a gente tem alguns grupos aqui que compartilham áudios devocionais, e alguém disse assim, olha, o abalável vai revelar o inabalável. O mundo inteiro está sendo abalado, e o mundo inteiro vai reconhecer Jesus, o inabalável. O mundo inteiro vai ter que reconhecer Jesus como Senhor de suas vidas. Abacuque, ele faz opção pelo espiritual, porque ele fala o seguinte, olha, ainda que me tirem tudo, eu não abro mão de me alegrar no meu Senhor. Eu posso estar impedido de ir à igreja, eu posso estar impedido de ir na casa da minha mãe, de ir na casa do meu pai, de ir na casa de alguns parentes,
mas eu não estou impedido de adorar a Deus. Independente do momento que você esteja vivendo, nada te impede de adorar a Deus, de levantar um culto ao Senhor no lugar que você está. Eu vejo que nesses dias até aquelas pessoas que vinham ao culto como alguém que bate um ponto, vão rever sua forma de cultuar. Mas Abacuque fala: olha, ainda que me tirem tudo, ainda que seja o pior momento da minha vida, ainda que não haja momentaneamente uma solução, eu não abro mão de adorar a Deus, eu não abro mão de cultuar Jesus, eu não abro mão de me alimentar da palavra dele. Quantas pessoas estão se alimentando das más notícias? Mas é um tempo de você se alimentar de boas notícias. Algumas pessoas não achavam tempo para ler a Bíblia, não achavam tempo para orar. O tempo está aí agora à nossa disposição para relacionar com Deus. O tempo está jogando a nosso favor. Então Abacuque fala: independente do que está acontecendo, eu não abro mão de me relacionar com Deus, eu não abro mão de adorar o meu Deus, eu não abro mão de cultuar a Deus, eu não abro mão de entrar para dentro do meu quarto, do meu secreto, e orar a Deus que em tudo vê em secreto e que me abençoa. Esse é o momento em que você não pode abrir mão do espiritual, ou senão você vai sucumbir às más notícias. Esse é um tempo em que nós somos invadidos por muitas informações, e é lógico que a gente precisa ser informado, mas se a gente ficar tão somente preso a isso, a gente vai achar que não tem mais jeito para nós. Mas nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos que o nosso Redentor vive, que vai se levantar sobre essa nação, trazendo seus cuidados. Esse é um tempo em que Deus está permitindo que algumas coisas nos sejam tiradas, coisas que o nosso coração estava nelas. Então, aquilo que você tinha como o alicerce da tua confiança está ruindo. E Abacuque está falando: olha, mesmo se me tirarem todas as coisas, eu vou continuar me alegrando em Deus. Existem pessoas aqui que estão assim, se desequilibrando. Por quê? Porque há o risco de perder coisa, há o risco de perder emprego, há o risco de você entregar o seu carro para a financeira, há o risco do seu nome para o Serasa, há o risco de tantas coisas. Mas quando Deus percebe que o nosso coração não está nas coisas, essas coisas que Ele está permitindo que vá, daqui a pouco vai voltar, daqui a pouco vai voltar. Então esse é um tempo de você se desligar das coisas, até porque não tem muita coisa que você possa fazer. Mas quando Deus realmente vê que o nosso coração não está nas coisas, essas coisas que agora estão indo, daqui a pouco vai voltar, daqui a pouco vai voltar, daqui a pouco você vai recuperar. Mas se o seu coração tão somente estiver em Deus, tão somente estiver em Deus, seu coração tem que se alegrar com a presença de Deus. Tem um amigo meu, que a gente joga pelado, ele até é da igreja católica ali em cima, o Fernando, chamo ele de Jumbinho, e hoje no grupo lá da pelada eu compartilhei que ia ter uma live aqui, e ele falou: gente, a gente brinca muito aqui, fala muita bobeira aqui nesse grupo aqui, mas olha, é um tempo realmente da gente colocar Deus como prioridade. E ele falou: independente de religião, é tempo da gente colocar Deus como prioridade. E ele falou: Sandro, eu vou estar lá assistindo esse culto, porque alguém que está entendendo também que a esperança é Cristo. O que pode nos trazer alguma esperança nesses dias é estar com o coração firmado em Cristo e não nas coisas, porque muitas coisas nós vamos perder. É como a mulher de Jó um dia disse para Jó, quando Jó estava passando aquela situação difícil, onde havia perdido seus filhos, havia perdido o seu gado, havia perdido a sua casa, havia perdido a saúde. A mulher de Jó vira para Jó e fala assim: Jó,
Não está valendo a pena. Jó, não vale a pena servir um Deus que permite que as suas coisas vão embora. Não vale a pena servir a um Deus sem que você possa tirar alguma coisa material dele. Jó, amaldiçoa esse Deus, morre. Não vale a pena andar com Deus que você não possa tirar nada dele. E Jó fala assim: olha, você está falando sem entendimento. Você está falando como uma louca. Porque Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor vai continuar sendo bendito na minha vida, com coisa ou sem coisa alguma. Então nós precisamos fazer a opção pelo espiritual, independente do que esteja acontecendo. O espiritual precisa, a primeira área da nossa vida que precisa ser equilibrada. Ou senão você vai se desequilibrar por completo, se você não estiver se relacionando com Deus. Outra opção que Abacuque fez, além de fazer opção pelo espiritual, Abacuque fez opção pela alegria. E é interessante porque alguém pode perguntar assim, para você: olha, por que você está alegre? Estou alegre por causa de... Então parece que a alegria sempre vem depois. A alegria sempre vem depois. E Abacuque, ele está nos ensinando: olha, independente do que está acontecendo, eu faço opção pela alegria. Eu vou entender que esse é o momento de me alegrar em Deus. Alegrar por poder voltar para casa e beijar meus filhos, abraçar meus filhos, abraçar minha esposa, abraçar minha família. Eu vou me alegrar porque nesse período, a despeito das más notícias, eu opto por continuar confiando em Deus e alegrar com as pequenas coisas que Deus está nos proporcionando. Esse não é um período para você ficar triste dentro de casa. Meu irmão, eu entendo que perder algumas coisas gera tristeza. Perder é muito ruim. Tantas coisas geram tristeza no nosso coração. A gente fica triste porque o time da gente perdeu. No meu caso, caiu. Tristeza maior, né? A gente fica triste porque você vira para o espelho, a barriga está maior do que o peito. Complicadíssimo isso. Gera tristeza. A gente fica triste por tantas coisas. Cabelo branco, né? O irmão aqui pinta, mas o cabelo vai lá e fica branco de novo. A gente fica triste com tantas coisas. O problema não é a gente entristecer por um momento. O problema é a gente se entregar à tristeza. O problema é a gente começar a se vitimizar, se entregar à tristeza. Esse é o grande mal. Meu irmão, você vai voltar para tua casa, mas não é para você enfiar para dentro do teu quarto e não querer sair de lá. Não é para você entrar dentro do teu quarto e ficar se sentindo vítima da situação. Todo mundo está sendo vitimizado, mas não seja você realmente se vitimizar, não seja você que vai sentir dó de você. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não sente dó de você. Você pode fazer o que for para chamar a atenção de Deus, agora com dó você não vai chamar a atenção de Deus. Tristeza crônica é um problema. Então, quando você vê que a tristeza está encontrando um lugar no teu coração, que ela está ficando muito à vontade, coloca louvor dentro da tua casa, abre a janela do teu quarto. Não permita que a tristeza se sinta confortável dentro de você, no ambiente que você está. Mas alegre o teu coração, porque existe um Deus sobre as nossas vidas. Existe um Deus que as misericórdias dele se renovam a cada manhã sobre a minha vida e a tua. Um Deus que consegue fazer com que o nosso coração se alegre, mesmo quando as coisas vão embora. Então Abacuque falou: olha, eu estou entendendo que é um tempo das coisas ir embora. Eu estou entendendo que a oliveira está mentindo, que o gado não vai dar cria. Eu vou entendendo que a alimentação vai ser restrita, mas ainda assim eu faço a opção pela alegria. Irmão, se alegre em Deus, se alegre com a vida. Nós estamos recebendo todos os dias mensagens de morte, mas não morra antes da morte chegar.
Não começa a viver como quem está morto. Você precisa ter sangue nos olhos, precisa ter vida de Deus em você, porque daqui a pouco isso aqui vai passar. E a gente vai com tudo para as nossas conquistas, vai com tudo. E melhor, com a família mais estruturada, com o coração mais ligado ao do Senhor. Então alegre o teu coração, porque daqui a pouco isso vai passar. Faça a opção pela alegria. Se você está sendo vítima da circunstância, não seja vítima de si mesmo. Se você está sendo vitimizado pela circunstância, não seja vítima de si mesmo. Não sinta dó de você. Esse é um tempo de Deus trabalhar em você resiliência, de você repensar muitas coisas na tua vida, ao invés de sentir dó de si mesmo. E a última coisa que ele faz opção pela vida. Quando a palavra de Deus fala, no capítulo 3 de Abacuque, no verso 19, fala assim: olha, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente. Meu irmão, eu já compartilhei na igreja uma vez. Você sabe o que é corça, não sabe? Aquela cabra montesa. Meu irmão, só de você olhar uma cabra daquela lá, você fala, vai cair, vai cair. Só que independente do risco que a cabra está correndo, ela não abre mão de viver, ela não abre mão de quem é. Lá no clube que eu vou, lá no Gremig, tem um tanto de miquinho, e aqueles miquinhos vão passando assim, no fio de alta tensão. Eu fico pensando assim, gente, bicho assim não toma choque, a voltagem não serve para macaco, mas eles estão ignorando todo o risco, até porque não tem consciência, mas eles não abrem mão de ser quem é, eles não abrem mão de viver, porque tem um fio de alta tensão passando ali. Então Abacuque fala, olha, Deus vai fazer os meus pés andarem altaneiramente, eu vou viver como a corça vive, que a despeito de todo o perigo, a despeito de toda circunstância contrária, eu não abro mão de viver, eu não abro mão de ser quem eu sou em Deus, eu não vou perder minha identidade em Deus, eu não vou deixar de crer em Deus, eu não vou deixar de profetizar milagre, eu não vou deixar de declarar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Faça a opção pela vida, não abra mão da vida. Cuide-se nesse tempo de isolamento social, cuide da tua saúde, porque daqui a pouco você vai estar celebrando a vida, vai estar abraçando, daqui a pouco tudo passa, daqui a pouco você conquista, daqui a pouco o salário cai na conta, daqui a pouco Deus muda o nosso cativeiro. Então eu creio que nesses dias Abacuque pode nos ensinar muito. Faça você opção pelo espiritual, pela alegria e pela vida. Essa é a palavra que Deus tem para o teu coração. Aproveite esses dias que você vai estar em casa, para abraçar, para declarar, para amar, para brincar, para celebrar a vida em família. O melhor lugar para celebrar a vida é em família. Em família. Tem gente que fica torcendo para os seus parentes não serem vitimizados por esse novo vírus, mas não consegue ligar e falar eu te amo, não consegue declarar que ama. Tem gente que nem conversa com o irmão, nem conversa com a esposa, não conversa com a família, e se nesse tempo seu coração não se quebrantar e você entender que é tempo de você voltar e fazer o conserto necessário, eu não sei quando é que seu coração vai ser quebrantado. Então aproveita esse momento para se esvaziar de toda a vaidade, de todo o orgulho, e celebrar a vida com quem realmente a gente ama. Porque daqui a pouco a gente vai estar celebrando com todo mundo. Eu acredito que as nossas festas de família nunca mais vão ser as mesmas.
Eu acredito que as nossas reuniões do culto nunca mais serão as mesmas. Eu estou doido para voltar e fazer o culto do abraço. A gente abraçar bastante, abraçar bastante. Enquanto não vem, a gente tem outras formas de abraçar. Agora nada nos impede de abraçar dentro de casa. Amém? Então agora eu quero fazer uma oração pela sua vida. O que é isso aí, pai? Pedido de oração. Nós temos aqui alguns pedidos de oração no Instagram, lá na caixa de oração do Instagram. Mas antes de orar por esses pedidos, eu queria estar orando com você e queria que você declarasse comigo assim: Senhor Jesus, eu hoje, repete comigo, eu hoje te entrego a minha vida, perdoe os meus pecados, me aceita do jeito que eu estou, faz morada em mim. Eu hoje declaro que Tu és o meu Senhor e o meu único e suficiente Salvador. Amém. Olha, essa é uma oração simples que pode mudar a tua vida. Essa é uma oração simples que um dia eu fiz. Eu entreguei minha vida àquele que podia guardá-la. Eu entreguei minha vida para o meu Jesus, para o meu Salvador. Quem tirou as escamas dos meus olhos, me fez enxergar uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que vai além das coisas materiais. Nesse período de tribulação, nesse período de adversidade, entregue a tua vida para Jesus. Essa vontade que você está aí de chorar, isso que você está sentindo aí agora dentro de você, é o Espírito Santo de Deus trabalhando no teu coração. E eu queria que você, que fez essa oração pela primeira vez, entregando a tua vida para Jesus, e isso vai muito além do que uma religião, muito além do que a religião, mas eu queria que você, no comentário aí, você colocasse assim, olha, hashtag, eu aceitei Jesus, Lagoinha, Califórnia. Vou repetir, hashtag, eu aceitei Jesus, Lagoinha, Califórnia. Coloca aí, e nós vamos estar ligando para a tua casa. Nós queremos, momentaneamente, nós vamos estar orando pela tua vida, mas muito em breve a gente vai estar te abraçando, porque você está tomando a melhor decisão da tua vida, que é entregar a tua vida para Jesus, aquele que pode fazer o que religião alguma pode fazer, aquele que pode surpreender-nos e dar-nos paz em meio ao caos. E eu agora nós temos aqui pedido de oração pela economia do país, pelos trabalhadores autônomos que nós citamos aqui, que talvez sejam os que vão mais sentir o baque, pela saúde das pessoas com suspeita de coronavírus, e por aquelas pessoas que precisam trabalhar. Tem gente que não tem a opção de ficar em casa, tem serviços que precisam. A vida do Lucas, um rapaz que faz aula de taekwondo na nossa igreja e que está no CTI. E eu liguei para a mãe dele hoje e falei, nós vamos estar orando, e eu creio que amanhã você terá boas notícias. Vai encerrar em 2 minutos. A live vai encerrar em 2 minutos, é o tempo que a gente tem, então vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós clamamos pela economia do nosso país, Pai. Nós clamamos, Pai, porque Tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre será. Tu és aquele que pode trazer existência às coisas que não existem. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê estratégia, que o Senhor nos dê realmente